Matheus? Fala aí. Já tá na live já. Como é que eu faço para inverter aqui, ó? Porque tá filmando para trás, é aquelas duas setinhas? Não, é isso. Isso. Pronto. Boa. Já tá na live já. Eu faço para inverter. Oi, boa tarde, pessoal. Tranquilos? Vamos fazer um bate-papo aqui sobre arquitetura a partir do ponto de vista da sustentabilidade, que é o nosso foco, meta principal. Quem está coordenando é o Matheus. Então, a gente elencou alguns tópicos para avançar na discussão, no debate. Eu gostaria que fosse um debate, que todos enviassem as perguntas, que não vamos nos delongar muito, né? E aí, Matheus, conta um pouco para nós disso. Primeiramente, o Emanuel, parece que entrou já. Pessoal, a live ela vai ficar gravada, então podem ficar vendo durante a semana. Essa live aqui basicamente vai ser para a gente ter o conteúdo gravado, para daí indo soltando durante os dias, tá? Hoje o tema da live vai ser a questão do arquiteto como profissão e a sua importância para a sociedade, vamos dizer assim. É esse o tema que a gente vai abranger hoje com essa conversa nossa. Eu acabei dividindo em temas, o Edu também vai, obviamente, indo respondendo, eu vou indo participando, vocês, caso vocês tenham interesse também, vão indo respondendo. Tudo isso vai ser de uma forma mais limpa, é uma conversa mesmo. Caso não tenha perguntas, caso não tenha comentários de vocês, a gente vai indo passando para frente, tá? Então, novamente, eu vi que o pessoal entrou agora aqui. O tema dessa live agora vai ser a importância do papel, do desempenho do arquiteto na sociedade. Bom, o primeiro tema, que eu vou soltar aqui agora para todo mundo, vai ser explorando a formação acadêmica como arquiteto. O Eduardo, que já é professor já há 40 anos, provavelmente, de arquitetura, ele tem uma experiência aí maravilhosa para falar sobre o conteúdo. E vamos aí entrar com o primeiro tema, explorando a formação acadêmica de arquitetura. E engenharia também, né? Da área, né? Digamos, da área. Bom, eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui, tá? Com todos vocês, tentando apontar alguns momentos importantes dessa reflexão. Primeiro, assim, quando se coloca qual a importância do arquiteto para a sociedade, é importante analisar e fatiar um pouco essa pergunta, né? Em primeiro lugar, a palavra importância, né? Importância, o que significa isso em termos versus atuação profissional, né? Então, é importante fazer essa primeira reflexão. Atuação profissional importante, né? Então, isso a gente conversa um pouco mais para frente sobre a fragmentação que essa importância tem, não é? Por quê? Porque é impossível pensar o arquiteto como um padrão único, né? Um padrão único,
com um perfil único, com uma cabeça semelhante, né? Então é impossível pensar esse arquiteto. Então, por isso é que eu fragmento já a pergunta a partir do termo importância, tá? Porque, obviamente, cada um desses seres arquitetos vão ter um foco de importância diferenciado, tá? E depois, eu acho importante fragmentar também a pergunta, a questão, o tema, na palavra sociedade, né? Sociedade. Normalmente, na minha visão, na minha vida, eu vi que, na grande maioria das vezes, a palavra sociedade está sempre, e com toda a razão, pela lógica da língua portuguesa, sociedade significa um coletivo, algo que não se restringe a um indivíduo, não é? Então, qual a importância do arquiteto para o coletivo, né? Para muitas pessoas. Então, isso já abre bastante o nosso leque sobre essa reflexão. Então, um arquiteto que teve uma história marcante na arquitetura paulista e foi o Artigas, né? O Artigas, o criador da FAUSP, professor da FAUSP, levantava sempre a seguinte pergunta, a seguinte questão, a seguinte reflexão, quando ele discorria sobre a importância do papel do arquiteto para a sociedade. Ele, em resposta a essa pergunta, o Artigas sempre colocava: qual é o papel social do arquiteto? Então, veja que ele já fazia um recorte muito mais objetivo, né? E não tão amplo quanto a questão anterior, em se falando de importância, né? Qual é o papel social do arquiteto? Tá? Ou seja, na sua atuação diária, como é que você responde socialmente enquanto profissional daquela área? Talvez essa pergunta fique bastante ampla, mas quando a gente refletir sobre a formação acadêmica, a gente volta nessa questão para entender um pouco mais o que o Artigas colocava, né? Qual é o papel social do arquiteto, que eu acho que já é muito específico. Pensem, quando o arquiteto desenvolve um projeto para um homem, esse homem ou mulher, vamos chamar aqui de cliente, esse arquiteto está colocando todo um universo de saber que compreende muitas facetas, né, para um único indivíduo, para a satisfação de um único indivíduo. Tá? Então, isso pode levantar uma questão para a gente refletir. Quando eu desenvolvo um projeto focado em apenas um cliente, eu estou fazendo uma roupa para aquele indivíduo, se for um projeto, se for uma obra, não é? Então, eu estou dando uma resposta para um indivíduo dentro de uma comunidade. Essa reflexão é importante porque ela faz a base da reflexão posterior, que é a reflexão da formação, né? Então, se o arquiteto está preocupado com um indivíduo, ele escapa um pouco do universo de sociedade, de coletivo, né? Ele escapa, ele atende a um ponto. Então, fica aí essa questão. Agora, quando o arquiteto desenvolve um projeto, onde nesse projeto existem considerações muito claras sobre o clima, qual é o clima onde este projeto vai estar inserido?
qual que é o entorno, né? Como é volumetricamente, socialmente, culturalmente o entorno, ambientalmente, como é. Então, você percebe que, a partir desse ponto de vista, o desenvolvimento do projeto para aquele cliente passa antes por satisfazer uma série de exigências, eu diria, de um ambiente, né? Um ambiente. A palavra ambiente é bastante ampla para permitir que todos nós, quando pronunciamos ambiente, a gente tem um pensamento plural. Seguramente um pensamento plural, não é? Porque ele exige outras considerações, conhecimentos, para poder ser abordado e ser resolvido. Agora, o que tem acontecido, assim, e que nos leva a ver que essas reflexões que faço não têm uma prática na nossa sociedade brasileira. Um exemplo disso, muito claro, que todos vocês poderiam ver claramente, são, nos últimos 40 anos, são os conjuntos habitacionais destinados à população de menor renda. O que são esses conjuntos hoje? Qual que foi a premissa desses projetos, né? Então, analisar friamente o que são esses projetos hoje, em termos da pobreza de volumetria, a grande maioria deles, eu me refiro aos projetos, principalmente governamentais, né? A padronização excessiva da unidade habitacional com o indivíduo, como se João fosse igual a Pedro, que fosse igual a Maria, que fosse igual a Antônio, que fossem iguais, né? Então, essa perspectiva que se tem do coletivo. Todos são iguais. Além também que volta no seu comentário do ambiente. Então, às vezes, a própria construção que você implanta dentro de São Paulo, na Bahia, vai ser completamente diferente. Então, exatamente. Assim, e a padronização, o que acaba sendo sacrificado muitas das vezes, o próprio clima vai afetar aquela população que vai morar dentro daqueles apartamentos ou casas por conta do mau planejamento daquela construtora ou do próprio Estado de não ter pensado sobre isso. Obviamente, a gente vai entrar nisso com alguns outros exemplos, alguns que a gente viu aqui bem perto, em Campinas, né, que foi um dos motivos de eu ter jogado toda essa questão aqui. Mas vamos seguindo agora mais para frente, Samar, sobre a questão mesmo acadêmica. Depois a gente vai pegando de cada tema, a gente vai destruchando ele. Não, mas espera aí, então, deixa eu só fazer uma conclusão, porque o meu raciocínio aqui está em função de chegar na discussão acadêmica, né? Então, quando eu levanto a questão de observem os conjuntos habitacionais como uma demonstração do mau projeto, né? Como uma demonstração de que não houve um arquiteto preocupado com a sociedade no desenvolvimento dessa proposta. Então, é como que um exemplo. Agora, a questão acadêmica, né, que está por trás de tudo isso. Questão acadêmica. Se você fizer uma reflexão rápida, você vai pensar que numa escola de arquitetura, num curso de arquitetura, né, o que você encontra? Você encontra a possibilidade de desenvolver projetos de residências, projetos de comércio,
projetos de paisagismo, projetos de design de interiores, projetos de restauro, projetos de urbanismo. Vejam, uma infinidade de temas, todos muito e grandemente complexos. Então, a formação acadêmica passa por todos esses temas e sem um necessário aprofundamento de cada tema desse. Passa por temas apenas para cumprir um plano metodológico acadêmico. Então, a questão é como formar a cabeça de um arquiteto, né? Passeando por todas essas temáticas igualmente complexas, todas elas, né? Então, obviamente que a falta de aprofundamento nesses temas acaba gerando o que o João, por exemplo, comenta, Matheus, acaba gerando um projeto raso, né? Os arquitetos do projeto raso. Você se lembra, né, Matheus, do João, lá de Brasília, que espero que nos esteja acompanhando aí, né, que vem há um bom tempo batendo nessas questões do projeto raso, né? Qual o necessário conhecimento? Então, essa é uma questão que é muito colocada no meio acadêmico. Eu, particularmente, como professor por 34 anos, passei inúmeras vezes por essa questão e verificando que, por conta de um arcabouço de ementas, né, o aprofundamento de cada tópico era muito raso. Então, formamos generalistas, né, arquitetos que vão precisar seguramente de muitos anos de experiência para poder desenvolver um nítido conhecimento sobre algum tópico, não é? E esses arquitetos saem da escola totalmente verdes numa questão tão ampla como essa, né? Tem alguma questão colocada, Matheus? Só um minuto. Está funcionando agora? Tá. O áudio está funcionando? Está funcionando? Sim, está perfeito. E outra questão também, obviamente, eu saí mais, né, atualmente da faculdade, né, mas a gente vê que realmente a padronização acaba afetando a todos, não só como os clientes, que o Estúdio Guimarães aqui falou sobre a questão dos núcleos e essa visão sistemática dos clientes, tanto que o Emanuel comentou aqui sobre os projetos da FNDE também. Então, assim, o meio influencia o arquiteto. Infelizmente, a pessoa pode ser a pessoa mais criativa e que tem todos os questionamentos dentro da academia, e quando ela sai, ela entra numa realidade completamente diferente e, como você comentou, ela às vezes demora anos para que ela perceba que ela tem que tirar essas roupas que está cada vez mais pesando ela, e às vezes esses padrões, que é como o João comenta sobre os projetos rasos, para ela viram uma realidade, e é difícil sair dessa realidade. Sim, veja, qual que é o resultado? Quais os resultados que nós hoje podemos encontrar e ver claramente, né? A que me refiro? Eu me refiro aos arquitetos que saem e que caem no mercado, né? Na necessidade de complementar a sua ideia, o seu projeto, de uma maneira o mais densa possível, ou seja, de uma maneira
o mais complexa, ou demonstrando que pensou em todos os itens do projeto, né? Esse arquiteto acaba buscando uma caneta para poder dar conta de dar respostas a uma gama enorme de questões que envolvem a construção da arquitetura. Qual caneta que o arquiteto busca? O computador. Busca a renderização. Busca a produção de imagens com um potencial de realidade cada vez maior em termos de tecnologia, não é? E essa é o grande campo de conhecimento que os arquitetos, principalmente recém-formados, né, acabam encontrando. São programas que permitem que o arquiteto desenhe uma planta baixa e o programa levanta o corte para ele. E o programa desenha o telhado, o programa desenha a tesoura, não é? Então, veja, a busca por dar respostas complexas, por um lado é positivo, porque demonstra que respostas mais densas, mais complexas, com mais conhecimento, são importantes e têm um reconhecimento, tanto do profissional, quanto do cliente dele, quanto do operário que vai executar aquele edifício. Então, em primeiro ponto, a gente percebe que é importante, que todos eles consideram que a densidade dos projetos é algo importante. Agora, a maneira como esses arquitetos vão buscar solucionar essa importância, essa densidade de conhecimento, está no conhecimento de programas de desenho, né? Haja vista programas como o BIM, né, que fazem um consórcio de todas as informações de hidráulica, elétrica, estrutura, paredes, enfim, fazem um mix para o arquiteto, uma vez que o arquiteto não teria essa condição de conhecimento para ele, no desenvolver do projeto, apontar todas essas soluções. Então, não sendo contra a tecnologia, e a tecnologia que veio com o AutoCAD, que veio com o Revit, que veio com programas BIM, não refutando de maneira nenhuma, mas apenas enxergando claramente como é que existem esses dois pontos hoje na questão do projeto, na questão do desenvolver um projeto que é importante para o entorno, para o cliente, um projeto que responde ao clima, que responde à estética, que responde à segurança, que dá várias respostas. É a isso que me refiro de projeto mais denso, com mais conhecimento. Então, nós temos, assim, esse panorama. O arquiteto sai da universidade, da faculdade, da escola, e vai fazer programas de desenho. Vai estudar, vai fazer cursos de desenho para aplicar esses desenhos nas suas produções, né? Porque esses desenhos são um auxílio que esse próprio arquiteto reconhece que é necessário e é importante para a sociedade, para o cliente, para todos os que recebem o nosso trabalho. Bom, são alguns temas que eu deixo, né? E especificamente nas questões de qual o papel social do arquiteto e na dificuldade que o arquiteto encontra para dar uma resposta muito ampla, que envolve muito conhecimento, para inúmeras temáticas da profissão dele. Tá?
Então, isso nos levaria a um outro patamar de perguntas e questões, viu, Matheus? A um patamar da questão do trabalho em equipe, por exemplo, né? A importância disso, como isso funciona, como é que o arquiteto entende e respeita o operário que vai fazer o desenho dele ficar em pé, né? Então, como é que o arquiteto desenha para o canteiro de obras, tá? Isso, quando você, como projetista, compreende o usuário do teu desenho, quando você compreende, não é você saber quem é. Saber quem é uma coisa, todo mundo sabe, até qualquer um. Mas compreender qual que é o trabalho daquele que vai construir o seu desenho, esse arquiteto chama para si um desenho muito mais claro, objetivo, específico, detalhado, informativo, né? E muito menos um desenho preocupado para cumprir todas aquelas pautas, toda aquela lista imensa de desenhos para uma construção, para uma execução. Então, veja bem, o arquiteto, ele é na medida do conhecimento que ele vai adquirindo, o arquiteto é um grande coordenador de uma atividade que é uma atividade bastante complexa, é uma atividade que mexe com o meio ambiente na medida em que, quando eu uso um saco de cimento, esse saco de cimento saiu de uma montanha, foi escavado à custa de máquinas, esses minérios foram para uma usina, foram processados a um custo de energia muito alto. Depois de processados, esse material é embalado, ele vai para as costas de um caminhão, ele roda milhares de quilômetros queimando óleo diesel, vem para a sua obra e está ali à sua disposição para colocar em pé o que você projetou. Então, veja bem, se você entende essa grande logística, você começa a tomar uma atitude aqui na ponta dessa cadeia, né? Se você entende que um saco de cimento tem um custo energético altíssimo, isso vai fazer com que você reflita sobre a técnica que você está usando para levantar a parede. O material, a matéria-prima que você está escolhendo para erguer o teu edifício. Então, essas ligações é que demonstram a importância do arquiteto para o coletivo, para a sociedade. Tá? Você veja que eu tratei de um ponto apenas, um ponto que implica em ter um conhecimento do custo energético da matéria-prima que você está processando ali no canteiro de obras, né? E entendendo isso, você planejar uma obra a partir de um ponto de vista que evite o máximo esse consumo energético. Então, esse é um ponto a se refletir, apenas um ponto, né? Sobre a importância do arquiteto para a sociedade, porque essa montanha de onde saiu aquele saco de cimento, ela é o meio ambiente, esse tal de meio ambiente que dizemos muito importante ser protegido, muito importante ser conservado, tá? Então, essa reflexão é uma linha, apenas uma linha, que vai fazer com que você, arquiteto, reflita. E a reflexão
vai te fazer debruçar no teu projeto e questionando qual é o papel social do meu trabalho. E não precisamos entender, porque parece que isso virou bastante pecha, né? O papel social do arquiteto muitas vezes é interpretado como o arquiteto tem que ir para a favela para fazer conjunto habitacional ou casa popular. Não. A partir do comentário anterior meu sobre você conhecer todo do berço ao túmulo, né? Do berço ao túmulo, esse é um termo que os estudiosos de ciclo de vida têm, né? O berço é onde nasce a matéria-prima, o túmulo é onde ela vai residir por um tempo grande, até a sua desestruturação. Então, se o arquiteto tem essa consideração, essa reflexão, ele tem uma outra postura com relação ao cliente, né, ao projeto dele propriamente dito. Acho que eu falei bastante, Matheus. Né? Você falou a live inteira, já basicamente. Tudo bem. Vamos para o próximo tema agora. As áreas de atuação. A abordagem das diferentes áreas de atuação onde o arquiteto pode trabalhar. Elas são sendo a arquitetura residencial, comercial, paisagismo, o design de interiores, a restauração, o urbanismo e entre outras. Isso é do terceiro tema que a gente vai abranger agora, sobre a questão, agora entrando obviamente no tema primário, que é a responsabilidade do arquiteto na sociedade. O Matheus me coloca numa puta fria aqui, né? Porque ele me joga 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas que são bastante amplos, né? Mas eu procuraria me achegar nesses temas de uma maneira cautelosa, curiosa e com perguntas, né? Com perguntas. Por exemplo, quando eu vou me achegar ao tema de residência, né? As perguntas que eu normalmente me coloco quando eu estou atuando como projetista de residência as perguntas relacionadas à qualidade de vida. Qualidade de vida, em primeiro lugar, no aspecto térmico, né? Então, aquilo que eu estou projetando tem que funcionar como um ninho, né? O foco mais simples em que eu penso com frequência é todo abrigo deve proteger do sol, da chuva, do frio, né? Então, esse é um ponto. E refletir a residência como um abrigo que protege aquele que está abrigado. Então, em termos de residência, é importante o conhecimento do morador, da pessoa que vai viver ali dentro. Esse conhecimento, ele se faz de uma maneira muito presencial entre o profissional e as pessoas para as quais ele está projetando uma residência, não é? Considerando que cada pessoa tem a sua preferência de cor, de temperatura, de tamanho de espaço, de acessibilidade. Cada pessoa tem os seus conceitos sobre individualidade, né? Alguns aceitam mais, outros aceitam menos. E tudo isso vai estar respondido no projeto. Então, conhecer muito bem, através do presencial,
as pessoas para as quais você vai projetar. Bom, em termos de comércio, né, em termos comerciais, o termo comércio, ele esbarra, no meu modo de ver, na questão do conhecimento sobre o funcionamento, né, a logística do que vai funcionar naquele edifício, enquanto comércio, né? Implica em conhecer toda uma estrutura legislativa que cada cidade, cada lugar possui para esse comércio. Implica em conhecer todas as seguranças, as normas técnicas de segurança para cada atividade, né, que vai ser realizada ali dentro. Então, isso vai gerenciar a caneta do profissional, porque aí ele vai poder acompanhar a logística de funcionamento desse comércio. O paisagismo eu considero, por ter ouvido, assistido muitas aulas de Burle Marx, né? Por ter conhecido, por ter visitado os jardins onde a vegetação, a força, o desenho da folha, a cor da folha, tudo isso fazia uma harmonia, né? Por ter conhecido essa maneira de olhar o paisagismo, eu discordo muitas vezes de muita coisa que eu vejo hoje nas cidades. Um paisagismo de vasos, né? Um paisagismo de preenchimento de espaço vazio, né? A falta de conhecimento do paisagismo como dentro de uma linguagem do Feng Shui, por exemplo, né? Como é que o paisagismo, como é que a planta, como é que a cor, o cheiro, o aroma daquilo interfere na vida humana ali daquele ambiente. Então, esse paisagismo é muito raro de se ver, justamente por uma grande falta de conhecimento e justamente por um crescimento muito maior do paisagismo como papel de parede, né? Um paisagismo plano, chapado, um paisagismo que não dá trabalho, não precisa regar, um paisagismo que não suja, né? Porque eu conheço muitas e muitas pessoas que dizem que as árvores sujam, porque elas soltam as folhas e essas folhas causam problemas. Então, esse paisagismo que considera que o verde, o arbusto, a árvore suja o meio ambiente, é o paisagismo mais fácil de nos encontrarmos hoje em dia. É o paisagismo 2D, né? Que está chapado numa parede com iluminação e com efeitos de luz. O design, na minha visão, é uma arte de você interiorizar a criatividade, não é? Eu acredito que o bom paisagismo, ele caminha junto, ele está casado com o bom projeto, não é? O bom paisagismo, no meu modo de entender, não é o paisagismo que vai salvar o ambiente, não é? O paisagismo é o que vai potencializar o ambiente. Então, se o ambiente ele tem uma perspectiva de relaxamento, desculpa o design, eu falei paisagismo, mas se o projeto, o ambiente tem uma perspectiva de relaxamento, de amplitude, o design potencializa isso, né? O design
vai potencializar essa alma que tem o ambiente. Então, a minha visão do design de interiores é essa, é o casamento perfeito, né? Quando você encontra um espaço bem desenhado, bem planejado, com uma assertiva muito grande, né? Isso, na minha visão, é o bom paisagismo. Mateus, com relação ao restauro. O restauro é uma atividade para poucos, muito poucos, né? Em tudo que eu fiz, em tudo que eu conheço, nas disciplinas que eu lecionei, eu encontrei poucos, bem poucos, adeptos à arte do restauro. Por quê? Como eu identifico isso? Porque eu não encontrava um sentimento que é muito, muito importante na minha visão para um restaurador. Em primeiro lugar, é paciência. Um restaurador deve ter a qualidade de ser paciente. E eu digo mais por quê. Não só como uma maneira de ser, mas a paciência. E o outro ponto que eu considero que é fundamental num restaurador é a cultura, o conhecimento, a busca da maior quantidade possível de informações. As informações do passado, daquele edifício, todas as informações que possam estruturar um relatório, um relato desse profissional, estruturar um relatório sobre as patologias do edifício, não é? O conhecimento e a cultura de saber o que é o relevo arquitetônico, né? O que é isso? O que é essa ciência, essa arte desenvolvida, criada na Itália e desenvolvida por muitas frentes europeias, principalmente, de restauro, né? Então, o bom relato da doença do edifício permite, lá na frente, que exista um médico que vá curar essa doença. Vai permitir informações a esse médico para que ele faça o curativo correto. O curativo que precisa ser feito. Que dentro, é claro, e aí vem a cultura. Quando eu falo em curativo, eu me lembro que nas inúmeras teorias de restauro, você tem posturas que uma corrente adota e outra não. Então, quando você pensa em curativo, você tem que também saber em que postura, em que caminho você está caminhando, para que haja uma harmonia entre a sua linha de atuação, em termos de teoria de trabalho, né, e a postura de curativo que você está fazendo. Quanto ao urbanismo, Mateus, e finalizando aqui, urbanismo é uma ciência extremamente de conhecimento global, né? Um conhecimento amplo. O trabalho do urbanista não é dar uma resposta momentânea, não é? Porque nós já temos condições de exemplificar aqui, né, inúmeras soluções de urbanismo que foram dadas em muitas e muitas cidades no Brasil e mundo afora, em que tinha uma visão temporal muito pequena e, normalmente, a visão temporal era associada a um projeto de poder, a um projeto político.
né, a um projeto de fazer para aparecer, e não fazer para ficar feito por muitos e muitos anos. Então, nessa postura do urbanismo, a importância do conhecimento, a importância de vários aspectos, de várias frentes profissionais, para você fazer algumas abordagens na cidade, né, que é um tecido extremamente complexo, né. Eu sempre pensei, Matheus, e sempre disse para meus filhos, para amigos, eu sempre disse que é impossível existir uma pessoa que tenha a capacidade de dirigir sozinha uma cidade. Eu nunca acreditei que isso fosse possível. E em toda a minha história eu cansei de ver, né, cidades dirigidas por um médico tinham uma atenção enorme nos creches, nos postos de saúde, enfim, hospitais, etc, etc. Por sua vez, cidades dirigidas por engenheiros tinham uma atuação forte em obras, construção de pontes, pavimentação asfáltica, loteamento, entende? Então, eu sempre vi, e com raríssimas exceções, e uma delas, que é fundamental a gente lembrar aqui, chama-se Jaime Lerner, em Curitiba, né? Jaime Lerner, em Curitiba. E não à toa um arquiteto, mas que foi capaz de dar a uma cidade uma solução de vias urbanas e circulação prioritária para o veículo coletivo que atravessou décadas e foi exemplo e copiado em várias cidades da Índia, várias cidades mundo afora, né? Então, mas sob esse ponto de vista, a grande maioria não é como um Jaime Lerner. Bem, Matheus, eu acho que eu consegui aqui, pelo menos, fazer algumas reflexões sobre o meu ponto de vista, né, sobre cada um desses temas. Claro que seria importante um debate, questões, mas, por enquanto, eu acho que nós estamos ficando por aqui, né, Matheus? O que você acha? Podemos pausar por aqui, sim. E abrimos para uma continuação desses pontos no próximo sábado, né? O que você acha? Nós estamos com quanto tempo aí de... 45 minutos já rolou já. Tem mais... Tá. Dá para a gente jogar mais a questão das responsabilidades e tarefas. Bem, tá bom. Daí vai abranger metade dos temas que eu coloquei aqui. Tem gente dizendo aí que é muito bom me ouvir. É o Guimarães Rosa. Opa, o Guimarães Rosa, nossa, que pessoa. Sim. Bom, vamos sobre agora, as responsabilidades. Oi? Vamos agora abranger agora a questão das responsabilidades e as tarefas, sendo arquiteto. Dando detalhamento das responsabilidades e tarefas como o arquiteto tem um desempenho. Desde o planejamento, o projeto, até a supervisão da construção, considerando os aspectos técnicos, estéticos, funcionais e, obviamente, os regulamentos. Leis, né? Leis. Veja bem, a partir das considerações que eu fiz anteriormente sobre a formação acadêmica, o arquiteto em si,
Obviamente que nós vamos encontrar uma certa resistência dos profissionais da arquitetura em declarar uma responsabilidade sobre isto ou aquilo, né? Há uma resistência. Recentemente conversávamos, né, Matheus, sobre a questão de assumir a responsabilidade técnica, ter o seu cadastro numa prefeitura, assinar a planta, pagar um boleto específico para aquilo. A gente conversou sobre isso até. E você até me contou várias posturas, né, com relação a preferir não assumir responsabilidades. Então, esse é o panorama, né? O que falávamos anteriormente puxa para a compreensão do panorama de hoje, né? Eu me associo a pessoas para que dilua a responsabilidade. Diluindo a responsabilidade, eu me encontro numa zona de conforto. Porque aí a minha falta de conhecimento passa a ser compensada pela fraqueza da responsabilidade técnica. Ou seja, eu não vou peitar nada, né? Porque nada termina em mim. Nenhuma responsabilidade termina na minha pessoa, no meu cal, no meu número, no meu ser profissional. Nenhuma, né? Essa é o panorama dos profissionais, da grande maioria dos profissionais de hoje, né? A diluição das responsabilidades. Tá? O chamamento para si da responsabilidade de criar, né? E aí todos os recursos de estética para produzir um evento desenhado de agradável e que passe, mas que termina ali, que finda ali, porque dali para frente todos os processos implicam em responsabilidade, né? Todos os processos regulatórios, você tem que colocar o seu nome e assinar e tem um registro ali para o qual você vai responder caso dê um pepino, um problema. E nem se fala em termos de obra, nem se fala, né? Porque a obra, diferentemente do projeto, ela tem uma característica bastante gritante. A obra pode matar uma pessoa, pode matar um operário, pode matar um cliente se uma laje cair na cabeça dele, enfim. Então, uma obra, além disso, a obra tem um custo altíssimo, né? Toda obra, ela tem é o maior custo. Então, soma-se um grande perigo a um alto investimento, pronto. Soma esses dois fatores e são fatores suficientes para o arquiteto não aceitar a responsabilidade. Não aceitar a responsabilidade. Não aceitar porque vai fazer todas as conjecturas sobre o montante total do dinheiro que está sobre a coordenação da batuta dele e vai fazer todas as conjecturas sobre todas as implicações legais de você ter um operário trabalhando sob sua batuta, né? E as responsabilidades técnicas, Matheus, elas estão muito associadas, em primeiro lugar, penso eu, na experiência de ter passado por aquele procedimento, né? Então, isso te dá uma experiência, te dá um certo background para investir na próxima, né? E a responsabilidade técnica passa também, não só pela experiência, mas pelo aprofundamento do conhecimento, né?
sobre os materiais, né, que você usa. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto. Quero fazer uma imensa área pergolada para estacionar automóveis embaixo. Tá? Vou desenhar essa imensa área pergolada. Eu vou usar o eucalipto roliço, eu vou usar a madeira serrada, eu vou usar uma viga de aço, eu vou usar uma vigota de concreto. O que eu vou usar? Veja que quando eu coloco esse leque de opções, né, eu vou usar uma trama de bambu. Essas opções, elas só vão surgir no projeto se o projetista tem conhecimento da matéria-prima. Possibilidade. Não é? Qual a competência do bambu? Ele vai resolver o vão que eu projetei? Qual a competência do eucalipto roliço? Ele vai resolver a condição estrutural, o peso que eu projetei? Então, veja que a questão técnica, ela tem esses dois fatores. A experiência de ter feito e ter aprendido e ter vivenciado problemas reais, problemas que aconteceram ali na tua frente, e você estava ali, problema acontecendo, várias pessoas interpretando o problema e você ali, né? E a questão do conhecimento da matéria-prima, né? Isso, para mim, resume bastante a questão da responsabilidade. Agora, nós não temos, né, nós, no meu ponto de vista, como arquitetos, de uns anos para cá, o CAL tem se aprimorado em olhar para essa questão, mas nós não temos uma legislação, como, por exemplo, algo que me vem à cabeça que eu aprendi no ano 2000, quando fui estudar em Barcelona. Como eu passei um longo período, conheci muitos arquitetos, escritórios, né? Eu vi que em 2000, portanto, 23 anos atrás, né? 23 anos atrás, em Barcelona, era lei que todo projeto que entra numa prefeitura pedindo alvará de construção, todo projeto relacionado à construção civil, obrigatoriamente tem que ter um profissional arquiteto. Obrigatoriamente tem que ter um profissional arquiteto. Veja que à medida que existe uma lei como essa, o primeiro aspecto fantástico disso é ampliar em muito o mercado de trabalho dos arquitetos. Amplia em muito, né? Porque todas as pessoas que vão construir ou reformar precisam ter a assinatura de um arquiteto na sua planta. E ao colocar isso como condição, é óbvio que você gera na sociedade um movimento entre os arquitetos no sentido de capacitação, né? Capacitação, a busca, a corrida por ser competente, porque aí deixa de ser um certo estrelismo de alguém, ou de um arquiteto que construiu para algum milionário e que projetou muito o nome dele, passa a ser uma competência técnica. Então, o arquiteto é chamado porque ele tem uma competência técnica no assunto daquela construção em que ele vai assinar como responsável técnico. Bom, isso no Brasil não existe.
aqui não existe. Não existe nenhum olhar legal que coloque a obrigatoriedade do arquiteto para projetos novos e reformas. Veja você que interessante, as pessoas, as sociedades aqui nesse nosso país, né, quando tem uma dor de estômago, procuram um médico. Quando tem uma cárie, procuram um dentista. Quando querem construir, procuram, às vezes, muitas vezes, um pedreiro. Né? Então, isso já demonstra claramente, né, a questão de como estamos no nosso país, em termos de responsabilidade. Então, se o teu cliente não busca um responsável, porque o teu cliente acha que o pedreiro será o responsável por fazer todo o edifício dele, se existe essa cultura, então, meu querido, nós temos aí um largo tempo ainda de amadurecimento para poder chegar lá. E também então, Matheus, tem uma cultura muito grande sobre a questão da eu vou construir, depois eu vou regularizar. Isso daí, ele acaba caindo no nosso colo, falando, ó, eu construí, a obra já está construída, não tenho a BITS, não tenho nada, mas eu vou querer me mudar daqui a um mês, ou daqui a uma semana. Quanto que fica esse serviço para você? Entendeu? Então, isso acaba até mesmo afetando a gente em dobro, porque vai ter gente que realmente vai aprovar e vai fazer esse tipo de serviço. E, consequentemente, isso pode acarretar a problemas no futuro para aquele profissional e também para a questão do morador ali dentro. Porque quando isso acontece, a maioria das vezes isso meio que leva para frente. Então, o filho vai fazer a mesma coisa, aonde o pai aprendeu com o avô. Então, sempre isso vai acabando seguindo para frente. Passa isso para o amigo, e aí que a gente acaba pegando ambientes e bairros onde tudo está irregular. Mas para fazer o trabalho de regularização é muito trabalhoso, e nenhuma prefeitura quer fazer, e muito menos o arquiteto. Você o disse, isso acaba afetando a todos nós, até porque, no meu ponto de vista, a categoria dos arquitetos não são nem um pouco corporativistas, nem um pouco. Pelo contrário, eu vejo um campo de ego, né? Um campo de ego, de projeção de imagem, projeção de participação de eventos que tem especificamente a função de projetar o nome da pessoa na alta classe da sociedade, né? Como todas as casas cor, as casas decor, né? Que tem a função específica de colocar o nome daquele profissional numa classe de alta. Esse é o papel, né? Então, isso demonstra, na minha visão, uma completa falta de corporativismo. E os arquitetos sofrem muito com isso, porque o arquiteto recém-formado, por ignorância dos inúmeros encargos que ele tem quando ele projeta e assina algo, né? Fazem um preço de banana, né? Dão de graça o projeto. E os clientes aproveitam muito disso. Também a falta de cultura é enorme. A falta de corporativismo. Isso tudo afeta, novamente, o nosso tema, a sociedade. Claro. Então, claro. Voltamos... Você vê a diferença de, por exemplo, um comparativo, a classe médica, os médicos, né? Um recém-formado
cobra o mesmo valor da consulta numa clínica particular de um outro que já tem 20 anos de profissão. Então, você tem um corporativismo, no sentido de haver uma interligação, um conhecimento das atividades, até porque na medicina existe também, e é bom que levemos isso em consideração, o risco de matar, né? De uma maneira bastante próxima, né? O risco de matar. Então, se há um risco de matar, é necessário que eu, ao assumir essa responsabilidade de pegar um bisturi e abrir, eu tenha um respaldo. E esse respaldo é o corporativismo que dá, né? Nós, arquitetos, não temos essa visão de respaldo da categoria. Atuamos sempre de uma maneira isolada e autônoma, né? Independente desse ou daquele. Então, Matheus... De uma forma também selvagem, vamos dizer agora uma realidade, porque um vai querer comer o outro. Então, e o cliente acaba aproveitando disso porque ele entra naquela questão de, como é que chama? Cardápio de arquiteto. Então, ele vai buscando cada possibilidade e pega o mais barato, entendeu? Ou pega com mais experiência e assim por diante. Então, consequentemente, o arquiteto que está ali querendo sobreviver nessa selva, que é a realidade, ele vai indo barateando, ele vai indo terceirizando, ele vai indo cada vez mais falando sim para o cliente ao invés de falar não. Então, isso acaba virando uma padronização, virando um risco, virando um vício, onde esse próprio arquiteto pode até mesmo ter consequências diversas no futuro, e, consequentemente, isso vai acabar afetando cada vez mais a sociedade. Porque a sociedade aí vê a gente como, né, eu vou procurar aí um engenheiro, eu vou procurar ali um médico, eu vou procurar ali um advogado. Mas eu não vou procurar um arquiteto porque eu não preciso de agora. Eu vou procurar um pedreiro, porque eu preciso construir a minha casa. Exato. Essa mentalidade da sociedade, ela não foi implementada de 5 anos para cá, não foi implementada de 10 a 20, 30 anos para cá. Isso foi todo ano, por algum motivo, que a gente pode até mesmo abranger numa próxima conversa, onde a própria sociedade foi indo cultivando essa cultura onde eu vou procurar o arquiteto quando eu precisar e olha lá. Porque se ele cobrar de uma forma muito... Como dissemos anteriormente, agora voltamos lá no início, né? Voltamos à importância do arquiteto para a comunidade, a sociedade, né? E fechamos toda essa trajetória de pautas, né? A partir desse ponto de vista que eu apresentei para vocês aqui, nesses 4 temas iniciais, né, de nosso bate-papo de sábado. O Matheus vai continuar organizando esses nossos encontros. Nós temos enviado semanalmente para vocês leituras, né? São leituras importantes no sentido de aumentar nossa cultura sobre o nosso posicionamento profissional frente à construção. Então, temos procurado fazer esse trabalho de lives. Está no forno uma 4ª aula que está sendo preparada sobre tópicos especiais para a taipa de pilão, né, onde nós estamos trabalhando aí, mostrar para vocês muitas coisas que eu tive a oportunidade de fazer ao longo da vida com a arquitetura de terra,
e coisas bastante inéditas, como telhas de solo-cimento, como pilares, como colunas, arcos, né? Encaixes de terra com terra, enfim. E também nós temos um trabalho que estamos montando, preparando aulas também, no sentido do acabamento, né? Como trabalhar o acabamento das paredes utilizando a terra. São rebocos de terra, são pinturas de terra. Nessa parte rebocos e pinturas, o Proterra possui alguns profissionais formidáveis, né, que têm trabalhos excelentes, arquiteto lá de Minas Gerais, arquiteta aqui de São Carlos, né, onde vamos mostrar todos esses trabalhos na área de acabamentos, né, no sentido de procurar ampliar essa abordagem sobre o uso da terra crua na construção civil. Tá bem? Matheus, como foi as pessoas? Eu estou vendo aqui que o Johnny entrou, né, Johnny? Um abraço, muito tempo não te vejo. Participe conosco aí dessas nossas abordagens. Teve bastante gente entrando, saindo, mas a gente vai, aos poucos, a gente vai criando uma comunidade, uma sociedade. Tá bom. Ficamos marcados para o próximo sábado, às 15h. Isso. Matheus, agradeço o gerenciamento aí do bate-papo, da live, tá? E os tópicos aqui estão abordados. Nós vamos aprofundando e eu quero chegar ao tópico 8, que você propôs, projetos inspiradores, porque eu estou louco para contar os meus ídolos, os projetos que eu tenho profunda admiração, mas eu vou contar isso. O pessoal vai ter que esperar para o próximo final de semana. Né? Vai ter que esperar. Tá bom? Muito obrigado. Beleza. Grande abraço para todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.